Ciao ragazzi! Ciao! Come vai? Estamos aqui novamente contando pra vocês tudo sobre o nosso processo de cidadania italiana pra você conquistar a sua. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, que é sobre os erros que a gente cometeu no nosso processo de cidadania, pra que você não cometa esses mesmos erros. Que foram apenas 3. Apenas 3, gente! Que a gente lembra, né? Que a gente lembra. A gente tava aqui tentando lembrar, mas será que foram só isso? Foi só isso? Foi só isso? E realmente foram 3 erros, mas o bacana é que como a gente foi acompanhado por uma assessoria, é mais difícil de errar, né, gente? Então a gente já tava mais seguro, mais garantido, pegamos alguns atalhos e enfim, foram esses 3 erros que a gente vai contar pra vocês agora mesmo. Bora lá! A gente cometeu na busca pelos primeiros documentos. Etapa Brasil, né? Etapa Brasil. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre essa etapa. Se você quiser saber mais detalhes, corre lá no vídeo. E, enfim, a gente fez um documento, buscou um documento e a gente teve que refazer esse documento. Vários. Mozão vai explicar que ele é o homem especialista no assunto. Vai lá, Mozão. Então, para reunir todas as certidões de nascimento, casamento e óbito de todos os antepassados até chegar no antenato, né, que é o italiano que veio para o Brasil, a gente fez essa reunião de certidões há cerca de 3 anos atrás ou até mais. Então, eu queria fazer o processo, a minha intenção era fazer via consulado. E por conta disso, então eu entrei na fila do consulado, reuni as certidões e tudo mais. Depois, ao pesquisar, né, sobre cidadania na Itália, que a gente mudou de ideia e resolveu ir para a Itália fazer a cidadania lá, a gente identificou que tinham algumas comunas que poderiam implicar com certidões expedidas há muito tempo. Então a gente teve que solicitar, né, que fossem reimpressas, né, reexpedidas todas as certidões de inteiro teor, né? Então foi não sei se foi um erro, né? Foi uma mudança de plano, de planejamento, e acabou que custou o dobro para nós, né? Acho que a gente gastou cerca de R$1.500, R$1.300 com todas as certidões de inteiro teor, e a gente teve que, né, esse custo foi dobrado. E além disso, lá atrás também eu solicitei a busca da certidão de nascimento, né, extrato de nascita do meu antenato, meu bisavô, lá da Itália, pelo site ali, pelo pesquisaitaliana.com.br, que é o Dário. Ele me mandou aquela vez o documento, então teve alguns custos ali, e aí como também já tinha passado muito tempo, eu tive que solicitar novamente e teve mais esses custos. Se eu não me engano, foi cerca de R$400 a R$500. Perfeito. Agora, o nosso segundo erro foi nos primeiros dias de Itália. Primeiro dia? No primeiro dia, na verdade, a gente ficou uma semana passeando na Toscana e foi no primeiro dia do processo de cidadania italiana, Isso. Né? Então a gente chegou lá em Bolonha. E agora com você, mozão? A gente chegou e a gente tinha agendado o nosso Codice Fiscale, né? Que era para fazer o CPF, como se fosse o CPF aqui do Brasil. Então a gente foi lá, fez o Codice Fiscale, tudo certo. E a gente precisava fazer a nossa Declarazione di Presenza, né? Que é o documento que mostra que a gente entrou na Itália. A gente tinha entrado na Europa por Amsterdã, pelos Países Baixos. E aí a gente precisou, o passaporte estava carimbado como Amsterdã. A gente precisava desse documento para dar entrada na cidadania. Uma coisa só que eu acho importante falar, que nesse documento que a gente fez antes, precisa ter agendamento. O Codice Fiscale, né? Pra evitar que vocês cometam esse erro aí, a gente acabou não cometendo, graças a Deus, porque a gente tinha assessoria, mas tem que cuidar porque precisa ter esse agendamento. Eu não sei se era sempre ou se era por conta da pandemia, né? Então, talvez estava no fim da pandemia, talvez ainda estava em vigor isso. E não chegue atrasado. Se você marcou uma hora, é aquela hora. O italiano cumpre horários. Aí, depois do Codice Fiscale, a gente tinha que ir na questura. Na realidade, a gente fez uma tentativa. A gente imaginou que provavelmente não ia rolar, mas a gente tentou igual ir na questura para fazer essa declarazione de presença, só que a gente ainda não tinha o nosso contrato de affitto, né, que é o contrato de aluguel assinado. Então a gente tentou ir lá na questura, só que aí a gente ficou numa fila de 2 horas, no sol de rachado, meio-dia, tava desgraça total. Quente, né, ali bem no verão. E aí, quando a gente foi ser atendido, o pessoal falou que não dava, porque a gente não tinha ainda o contrato de aluguel assinado. E nessa questura, é questura o nome? É como se fosse uma polícia
polícia civil aqui. É, né? tipo, é um bando de galera querendo muito ser atendido, porque eles abrem um período de tempo e fecham muito rápido. Então, quem não conseguiu atendimento tem que voltar no dia seguinte. Então, é um ambiente, assim, um pouquinho conturbado. E daí, o que aconteceu? A gente teve que voltar pra nossa cidadezinha. A gente fez o contrato de AFTA, assinou, registrou firma lá do jeito deles, que eu não lembro bem como é que é, mas tem que dar um ok lá. E aí voltamos pra Questura 2 ou 3 dias depois, pra daí sim fazer a declaração de presença e a partir daí dar início ao nosso processo de cidadania. Este correu super bem. O vídeo ele passou eu acho que uma semana, passou todas as vezes. No nosso caso, ele passou 3 vezes. Tipo, sexta, segunda e quarta. Até a nossa assessora falou que isso foi o recorde do Vigili, que foi muito rápido e muito bom, porque daí a gente tava livre pra passear, conhecer a Itália, sair de casa, não precisava mais ficar de castigo lá, né? Então, o processo de cidadania correu perfeitamente. Tanto é que a gente tava pensando em mais erros e mais probleminhas que podiam ter acontecido e realmente não teve, assim. Não foi lembramos. muito assertivo, né? Então, o investimento que a gente fez na assessoria valeu cada centavo. Teve a demora natural do consulado brasileiro para mandar o documento que a gente não tem controle, né? Que a gente teve que esperar. E levou uns 40 e poucos dias, né? Mas o vídeo ele passou rapidão, a gente se liberou para viajar. A partir daí o processo fluiu bem, deu esses 45 dias, a gente foi lá, finalizou o processo. E aí entra o terceiro e último erro. Pausa para pegar café. Olha, percebam que bela caneca. Olha que bela caneca. Da Alpina, nossa empresa, gente. Foda, né? Bora lá, galerinha. Então, o nosso terceiro e último erro que a gente cometeu no processo de cidadania foi que a gente comprou a passagem de ida e de volta, natural. Porém, a gente chegou na Itália primeiro e passamos uma semana viajando pela Toscana, enfim, conhecemos, foi super legal. Só que essa uma semana que a gente aproveitou antes, a gente deveria ter deixado de margem depois da cidadania para poder fazer as documentações lá, principalmente o passaporte europeu. Acabou que não deu tempo de solicitar o passaporte, né? Eu só consegui fazer a carteira de identidade, né? E não consegui então solicitar o passaporte. A partir daí eu tive que fazer todo um processo no Brasil, né, de cadastro no Aire. Aí os caras do Aire liberaram e agora eu solicitei o passaporte pelo consulado e eu tô na fila já faz umas 2 semanas. Tem vídeo no canal explicando tudo, como faz esse tal do Aire aí. Ou seja, recebi lá minha cidadania em julho do ano passado. Nós estamos em fevereiro do ano seguinte e eu ainda estou na fila do passaporte. Mas tu recebeu aquele e-mail esses dias, era do quê? Era só confirmando o Aire. O Aire, né, que é um portal que tu tem que fazer o cadastro como um italiano morando fora da Itália. Eles me deram ok, que agora eu estou cadastrado no Aire e atualizaram o meu endereço. E agora eu posso solicitar o passaporte. Então eu entrei há 2 semanas ali no consulado solicitando o passaporte. Estou já há 2 semanas esperando sem ainda ter nenhum retorno, né? Apenas um e-mail automático. Mas vai dar tudo certo, cadê? Não, com certeza vai dar tudo certo. Mas se eu precisasse do passaporte com maior agilidade, não daria certo. Então assim, que bom que ainda não estamos precisando do passaporte, mas é importante alertar todo mundo que se quer o passaporte com mais agilidade, não saia da Itália sem o passaporte em mãos, né? E se a gente voltar lá buscar? Uma boa ideia. Eu acho uma ótima ideia. Vai custar um pouco mais, né? Mas tudo bem. É que a galera tá querendo vídeo novo, amor, da Itália, outros destinos, né? A gente vai ter que fazer. Né, galera? Comenta aí se vocês querem que a gente volte pra Itália. Enfim, né? Então, minha sugestão, não saia da Itália sem passaporte. Depois da cidadania concluída, reserve mais, acredito que de 8 a 10 dias já é possível sair de lá com o passaporte, né? E esse seria o nosso terceiro e último erro. Poucos erros, tudo fluiu muito bem, a gente foi bem assessorado, né? E isso fez com que o projeto fluísse da melhor maneira, né? Fomos muito Eu assertivos. falei projeto, né? O processo. Projeto, Tô pensando muito na cidadania. empresa agora. E por hoje é só, pessoal. Gostaria de contar mais erros pra vocês, mas são só esses 3 aí. Ainda Espero bem. que vocês não cometam tantos erros no processo de vocês. E se alguém já fez cidadania, já cometeu erro aí, por favor, comenta aqui pra gente se ajudar. Vamos lá. E obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos. E é isso. Arrivederci. Tchau.